De um lado vai ser mais difícil porque nós vamos ter que recompor a civilidade nesse país. Nós vamos ter que tentar convencer a sociedade brasileira a voltar a ser uma sociedade alegre, fraterna, sabe, humanista, que é um pouco aquilo que o povo brasileiro é. E ver se a gente substitui o ódio pelo amor, a mentira pela verdade, o desemprego pelo emprego, o massacre econômico da sociedade por um desenvolvimento econômico que gere emprego. Esse é meu desafio. Dificuldade, mas é impressionante também que nós vamos ter facilidade. Eu vou te dar uma facilidade. Nós estamos, este ano, investindo em infraestrutura 22 bilhões de reais. Em 4 anos, outro governo só investiu 20 bilhões. Significa que, em um ano, nós estamos investindo mais em infraestrutura do que eles investiram em 4 anos. Porque, na verdade, foi um governo de muita mentira, de muita fake news, de muito pirotecnia, ou seja, um presidente que levantava de manhã, dava um show na internet e falava as bobagens dele, falava as mentiras dele, a imprensa passava a semana inteira perseguindo aquelas mentiras. Ou seja, nós agora queremos voltar à normalidade. A tranquilidade que o país sabe e o país quer. A gente quer trabalhar, a gente quer estudar, a gente quer ter uma casa, a gente quer viver bem, em casa e fora de casa. Essa é a minha tarefa e eu vou fazer isso e vou poder fazer com que a economia brasileira volte a crescer, porque somente com crescimento é que o povo vai viver. Na minha cabeça, eu tenho noção de que ele estava tentando fazer aquilo no dia 1º de janeiro. Não fez porque tinha muita gente aqui e ele não ousou fazer aquilo. Ele pegou um momento em que estava toda a sociedade muito tranquila para ativar os seus milicianos para fazer aquela baderna que fizeram aqui. Eu acho que ele vai voltar, vai ser oposição, e eu acho que é importante que a gente tenha oposição, é importante que a gente possa continuar fazendo debate, mas é importante que a gente faça um debate verdadeiro, não um debate mentiroso. Que as informações que a sociedade receba sejam informações muito verdadeiras para que a sociedade possa melhor escolher. Você não tem noção. Se você for conversar com a equipe da Fazenda, você vai ver que entre desoneração, isenção e benefícios, sabe, dinheiro, eles gastaram quase 60 bilhões de dólares para tentar ganhar as eleições. Não foi pouca coisa o que aconteceu nesse país. A quantidade de dinheiro jogado para tentar ganhar as eleições. Então, isso é importante que a sociedade compreenda, porque o mercado não ficou irritado com isso. Eu não vi o mercado se queixar nenhuma vez da quantidade de coisa que ele desrespeitou do ponto de vista da responsabilidade fiscal e do ponto de vista do teto de gasto. Ou seja, se tem uma pessoa que desrespeitou toda a lógica da economia, foi ele. Porque ele não entendia nada, o Guedes fazia o que bem entendia, e eles tentaram, na verdade, gastar numa eleição aquilo que não foi gasto desde que Marechal Deodoro da Fonseca assumiu a República. Ou seja, se você pegar toda a história de todos os presidentes, não se gastou 10% do que esse homem tentou gastar para ganhar as eleições. Política de enfrentamento. O Lula de hoje é o Lula de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. É preciso que a gente pegue o histórico do que foi o Lula no primeiro governo. Nós pegamos uma inflação de 12%, uma dívida externa de 30 bilhões de dólares, um desemprego de 12%, uma dívida pública interna de 60,7%, e o Brasil que não tinha nenhum dólar de reserva. O malandro viajava todo final de ano para tentar arrumar dele para fechar o caixa. O que é que nós fizemos? Trouxemos a inflação para dentro da meta, 4,5 mais 2 menos 2, criamos 22 milhões de empregos, criamos uma reserva de quase 370 bilhões de dólares, pagamos a nossa dívida externa, diminuímos a dívida pública de 60,7 para 37,7, ou seja, e foi o único país do G20 que fez superávit primário durante todo o período de governo. Então, essa bobagem que de vez em quando eu vejo na imprensa, que o mercado, eu não estou governando para o mercado. Eu sei da existência do mercado. Eu sei o que o mercado faz para ganhar dinheiro, mas eu estou governando para o povo brasileiro. Eu estou governando para tentar recuperar
o bem-estar social que o povo brasileiro alcançou no tempo que eu fui presidente. Mais emprego, eu quero mais salário, eu quero que as pessoas almocem, tomem café e jantem todo santo dia e que as pessoas vivam mais felizes. É isso que eu quero. E o ruído é um ruído feito por quem quer viver de especulação. Porque eu acho que as pessoas do mercado séria sabem o que está acontecendo nesse país. Veja, nós não podemos aceitar determinadas coisas que foram feitas nesse país em nome de quem? Você vendeu a BR para quê? O Brasil tinha uma Petrobras que era autossuficiente em petróleo, de repente você, sabe, que pensava ser exportador de derivado de petróleo, você está exportando óleo cru e comprando 25% da gasolina e 30%, 35% do óleo diesel. Para que isso? Qual é a lógica de você dar aos acionistas minoritários 106 bilhões de dividendos, quando você poderia pegar metade disso para investir em mais exploração de petróleo e mais refinaria, para que o Brasil seja autossuficiente, não apenas na exploração e na produção, mas também no refino do óleo diesel e da gasolina? Ou seja, esse país é um país muito grande, esse país precisa ser dono do seu nariz. Esse país não pode ser um país pequeno, tratado como se fosse uma republiqueta de banana. É isso que eu não aceito. É isso que eu não aceito. Ou seja, o mercado tem sua importância, o mercado precisa ganhar o dinheiro, agora o mercado tem que entender que esse país é feito de povo. E o povo precisa ser tratado com respeito. E eu sou obrigado a ter sensibilidade com as pessoas que estão dormindo debaixo da ponte, com as pessoas que estão dormindo na sarjeta, com as pessoas que estão vivendo a seca no Rio Grande do Sul, com as pessoas que estão vivendo a seca no Nordeste. Ou seja, é o presidente que tem que pensar nisso, o mercado não tem que pensar um pouco nisso? O mercado não tem um pouco de sensibilidade? Não o mercado, mas os homens e as mulheres que participam do mercado. A única coisa que eu quero chamar a razão é o seguinte: esse país não pode ser governado pendendo apenas para um lado. Esse país tem que ser governado pendendo para todos os lados e que o povo mais necessitado tenha a fatia prioritária do bolo que a gente for capaz de produzir nesse país. Deixa eu te falar uma coisa, não cabe ao presidente da República ficar brigando com o presidente do Banco Central. Eu até teria direito, porque ele não é presidente do Banco Central indicado por mim. Ele foi indicado pelo Bolsonaro. Ele foi indicado pelo Guedes. Então significa que a cabeça política dele é uma cabeça muito diferente da minha cabeça e da cabeça daqueles que votaram em mim. Mas ele está lá, tem uma lei, tem um mandato. A única coisa que eu quero é que ele cumpra aquilo que está na lei que aprovou a independência do Banco Central. Ele tem que cuidar da inflação, ele tem que cuidar do crescimento, tem que cuidar do emprego. Então, eu não sou economista, mas como eu já governei esse país 8 anos e já discuti muito essa questão de juro, já briguei muito essa questão de juro, e eu acho que ele só tem um instrumento para controlar a inflação, que é o aumento de juros. Mas aumentar o juro é importante quando você tem uma inflação de demanda. Se você tem a sociedade consumindo demais, então você aumenta o juro para você diminuir o consumo. Mas não é o caso do Brasil. Não tem inflação de demanda nesse país, de crédito. Porque não tem crédito nesse país. Então nós somos um país capitalista sem crédito. E eu fico perguntando qual é o empresário que vai fazer um investimento tendo que tomar dinheiro a 13,75% de juros. Não vai. Não vai, porque é maior do que a taxa de retorno que ele pode querer ganhar. Então, se tem uma lei que diz que o presidente do Banco Central tem essas funções, ele tem que cumprir essas funções. É a meta dele. Quando o presidente da República era responsável pelo Banco Central, porque ele indicava, não era o Senado, ele que indicava o presidente da República, você conversava. Quando dizia tem que aumentar, aumenta, não tem problema nenhum. Mas você precisava cuidar do outro lado. Nós tínhamos o BNDES, que tinha TJLP, você aumentava 0,5% de juro, você reduzia 0,5 ponto no juro do BNDES para facilitar aqueles que precisavam de investimento para fazer a economia crescer. Você não precisa de briga para isso, é só utilizar o bom senso. A mim, como presidente da República, não interessa brigar com um cidadão que é presidente do Banco Central, que eu pouco conheço. Eu vi ele uma vez. A única coisa que eu quero é que ele cumpra, sabe? Se ele topar, quando eu for levar o meu governo para visitar os lugares mais miseráveis desse país, eu vou levá-lo para ele ver. Nesse país tem que governar para as pessoas que mais necessitam. Eu acho que o Haddad tem toda a disposição de conversar com o presidente do Banco Central, já conversou várias vezes e vai continuar conversando.
Se for necessário o presidente da República conversar com o presidente do Banco Central sobre alguma coisa de interesse do Brasil, eu também não tenho nenhum problema de conversar com quem quer que seja. Ora, mas se eu não posso conversar com ele sobre a taxa de juros, se eu não posso influir para reduzir a taxa de juros, se eu não posso conversar com ele sobre o emprego, então o que eu vou conversar? Então é importante que ele converse com o Fernando Haddad todo dia, toda hora, todo mês, todo ano, e que ele apenas cumpra a meta de inflação, sabe? E que ele, portanto, tenha noção de que a meta de inflação ela não pode ser razão pela qual você é obrigado a aumentar a taxa de juros. A taxa de juros você aumenta se você tiver excesso de demanda. Se você não tiver excesso de demanda, não é o juro que vai resolver a taxa. Imagina que o Banco Central funciona como se fosse uma hidrelétrica, que ela libera mais água ou menos água para produzir mais ou menos energia, correto? Se você atinge a meta e por conta do juro mais baixo a inflação começa a crescer, você tem vários instrumentos para você controlar a inflação. Um deles é o aumento de juros. Aí você pode justificar o que não está acontecendo nesse momento. A gente não pode ter memória curta, a gente. Deixa eu lhe falar, esse país teve um empresário chamado Antônio Hermílio de Moraes, que era o empresário brasileiro mais importante, mais famoso. Ele vivia de manhã, de tarde e de noite questionando a questão de juros nesse país. A gente não pode esquecer que eu tinha um vice chamado José Alencar, que todo santo dia o Zé Alencar questionava o juro, porque ele enxergava o juro pela visão dele empresarial, que precisava tomar emprestado o dinheiro para aumentar a sua empresa, para aumentar a produção, e ele achava impossível isso. Acho que o Conselho Monetário, sabe, que é ele, e mais o Haddad, e mais a Simone, ou seja, eles discutem. Agora, o que eles não podem é achar que do jeito que está, a coisa está boa, porque não está boa. Não está boa. Esse país precisa voltar a gerar muitos empregos, as pessoas precisam ganhar um pouco para voltar a consumir, para a roda gigante da economia começar a funcionar e a gente então poder ver esse país um pouco mais humanizado, mais feliz, porque a miséria está muito grande. Ou seja, nós tínhamos acabado com a fome em 2012 e agora temos 33 milhões de pessoas passando fome nesse país. Num país que é o terceiro produtor de alimento do mundo, é o primeiro produtor de proteína animal do mundo. Qual é a lógica? Então, o que nós queremos, na verdade, Daniela, eu estou com 45 dias de governo. Eu posso te dizer, olhando na Câmara, de que nós vamos consertar esse país. Nós vamos consertar esse país fazendo com que... Eu não me preocupo com a autonomia do banco. Uma coisa, vamos ver qual é a utilidade que a independência do Banco Central teve para esse país. Olha, essa independência do Banco Central trouxe para o país uma coisa extraordinariamente positiva, sabe? Não tem problema nenhum dele ser independente. Não tem. Ele não é independente, ele é autônomo, mas não é independente. Tá? Porque tem compromisso com a sociedade brasileira, tem compromisso com o Congresso Nacional e compromisso com o presidente da República. Então, isso nunca foi para mim uma coisa de princípio. Sabe, o que eu quero saber é o resultado. O resultado vai ser melhor. Um banco central autônomo vai ser melhor. Vai melhorar a economia? Ótimo. Mas se não melhorar, nós temos que mudar. Quando você indica um ministro da Suprema Corte, no meu caso, eu não indiquei o ministro para fazer política para mim, para me fazer favor. Eu indiquei as pessoas que eu achava que poderia prestar um grande serviço na defesa da Constituição brasileira, porque o Poder Judiciário é muito importante, e que ele cumprisse aquilo que está na Constituição. Eu nunca pedi favor. Até hoje, eu nunca pedi favor para nenhum dos ministros que eu indiquei e não vou pedir. O que eu lamento profundamente, um cidadão e uma tal de força-tarefa conseguiram durante anos enganar a imprensa, enganar o Poder Judiciário, enganar a sociedade brasileira. Porque foi a maior mentira contada, eu estou dizendo do meu caso, sabe? Então todo mundo foi pego na mentira e todo mundo começou a divulgar como verdade e tal. Eu vi o comportamento de cada ministro, sei o que cada um fez, mas eu não posso voltar a governar o país, sabe, magoado com aquilo que foi feito que me prejudicou, não. Eu tenho que deixar aquilo no canto e eu tenho que governar.
O que importa para mim é como é que eu vou deixar esse país quando eu deixar a presidência em 2026. O meu compromisso com o povo é esse. Ou seja, como se eu estivesse plantando uma planta que eu queria colher os frutos, e eu quero que esse povo colha os frutos, sabe, até dezembro de 2026. É para isso. Então, os caras que votaram em mim, os caras que me condenaram, quem não me deixou ser candidato, não tem problema. A justiça divina o julgará. Tranquilo, porque eu consegui, na política, não foi num processo criminal, não, provar que se tem alguém culpado foi quem me condenou. Então eu estou tranquilo, não vou ficar com ressentimento, sabe? E tenho mais dois para indicar, porque eu tenho também a Rosa Weber, que vai se aposentar, me parece. Eu vou ter que indicar, eu vou indicar com o mesmo critério, eu vou tentar ver o currículo da pessoa, vou conhecer bem a pessoa, vou pedir muitas informações para muita gente, e depois eu indico as pessoas. Agora, uma coisa é eu indicar. Agora, eu não sei quando o cidadão ou a cidadã colocar a toga, se vai continuar com o mesmo pensamento que tinha antes. Isso tem muito a ver. Mas eu tenho que levar em conta que eu tenho que indicar, e a minha indicação sempre será uma indicação neutra. Eu não quero ninguém a meu favor ou ninguém contra. Eu quero alguém a favor da justiça, alguém a favor do cumprimento da Constituição. Por isso é que eu dizia que o Brasil iria voltar à normalidade, porque o Poder Judiciário tem que cumprir com a sua função, o Legislativo cumprir a sua função, o Executivo. Se cada um ficar no seu lugar, está tudo resolvido e o Brasil vai voltar a viver em paz. Olha, alguns acreditam que mudou. Na verdade, acho que o governo tinha entrado numa situação tão delicada que era impossível voltar. E eu dizia para Dilma naquela época que não era possível ter dois presidentes dentro do Palácio do Planalto. Aquilo foi feito para um presidente, não foi feito para dois. Por isso é que eu tinha recusado veementemente a não participar do governo, sobretudo na Casa Civil, porque eu acho que a gente iria atrapalhar. Eu dizia para Dilma, eu fico imaginando como é que você vai me dar uma bronca sentado na mesa, você presidenta e eu ministro. Então não vai dar certo. Mas ela insistiu, eu tomei a decisão de aceitar, depois de uma conversa com o Nelson Barbosa, que ia se mudar a política econômica. Sabe? E quando eu fui para o aeroporto, ela mandou o papel para eu assinar. Tá? Que isso foi gravado, foi um crime a gravação dessa coisa, a publicação foi mais um crime, mas isso já passou também. Isso já passou também, isso já faz parte da história. Sabe? Os historiadores vão escrever muita coisa a respeito disso. O que eu preciso, Daniela, é ter muita tranquilidade, muita. Você não sabe o esforço que eu faço para ter tranquilidade, para tentar consertar esse país. Você não tem noção como é que esse país foi encontrado. O Alckmin tem divulgado em alguns lugares a situação que nós encontramos no país. Eu vou te dar um dado. Eu hoje vou participar de um ato em que eu vou repor as bolsas do MEC. Sabe, para CNPq, CAPES e Bolsa do MEC. Ou seja, nós vamos colocar 2 bilhões e 400 para financiar bolsas que muitas estavam sem ser pagas, muitas a partir de 2013 e algumas a partir de 2010. Então, nós vamos reestruturar para garantir à universidade brasileira, ao cientista brasileiro, aos estudantes brasileiros, um mínimo direito de dignidade que esse país tinha perdido. Você vai que ontem eu fui inaugurar o Minha Casa Minha Vida, nós temos 186 mil casas abandonadas. Ontem nós fomos num lugar e passamos para tirar fotografia em outro lugar de casas que o mato tomou conta. Num país que tem um déficit habitacional. Então significa que esse país não foi governado. E aí entra a questão pessoal, sabe, da Lava Jato, que a história vai contar. Sabe, quem delatou que roubou foi preso. Agora, o que eu acho é que teve uma enganação da sociedade brasileira como jamais eu tinha visto no Brasil. Eu nem condeno a imprensa. Eu nem condeno a imprensa porque houve um acordo antes de começar o processo com a imprensa. Houve um acordo. Eles tinham em cada jornal uma redação, um responsável. Sabe? Então, quando a matéria chegava, divulgava como se aquilo fosse verdade, sem nenhum questionamento. Sabe? Então, por isso é que eu resolvi brigar politicamente. Eu digo sempre o seguinte, se eu tivesse contratado um advogado bom, extraordinário criminalista, possivelmente eu não tivesse tido o sucesso que eu tive. Tá? Porque as decisões da briga minhas, nenhuma foi jurídica, todas foram políticas. Pela política.
Ele tem um mandato de 4 anos para cumprir, vamos ver como é que eles vão ser na política. Levar o salário mínimo a 320, porque na PEC da transição tinha sido colocado 6 bilhões e 800 milhões para o salário mínimo.